Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Edson Cavalcante, sou estudante do quinto semestre da graduação de Licenciatura em Educação Especial. E hoje trago para vocês o tema do meu trabalho de conclusão de curso. O tema será a inclusão das crianças com transtorno do espectro autista na educação pública, os desafios e as possibilidades. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa temática, tá? E a introdução. A inclusão de crianças com transtorno do espectro autista na rede pública de ensino apresenta desafios significativos no Brasil. Apesar de uma legislação que, em princípio, assegura os direitos dos alunos com deficiência, a prática escolar ainda revela lacunas na apresentação dos ambientes, evidenciando a necessidade de recursos apropriados, formação continuada e uma mudança cultural que valoriza a diversidade. É importante destacar que, assim, embora o Brasil possua uma legislação robusta que assegura os direitos dos alunos com deficiência, ainda existe uma diferença muito grande na prática, né, o que a legislação fala, mas o que acontece na prática escolar. Identifica-se também a necessidade de investir em uma infraestrutura adequada, promover a formação continuada de educadores e fomentar uma mudança cultural que realmente valorize essa diversidade. É isso que a gente tem identificado nesse trabalho, nessa pesquisa. Ok? E no slide seguinte, nós vamos ver qual é o objetivo desse estudo, dessa pesquisa, desse trabalho. Então, nós temos o objetivo geral, né, que é analisar as dificuldades observadas na inclusão de criança com transtorno do espectro autista na educação pública brasileira, considerando os desafios, avanços e estratégias utilizadas pelos profissionais da área. E também temos os objetivos específicos, que é aprofundar a compreensão sobre as barreiras enfrentadas pelas instituições de ensino, identificar as práticas inclusivas que têm sido implementadas e destacar possíveis soluções que possam contribuir para a melhoria do cenário educacional para crianças com TEA, né? Esse é o nosso objetivo. Então, os desafios são muitos. Muitas escolas não dispõem ainda de recursos tecnológicos essenciais, como tablet, software adaptado, que permitiriam uma aprendizagem personalizada. Além disso, há uma carência de equipes multiprofissionais que englobem psicopedagogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, profissionais fundamentais para oferecerem o suporte adequado para esses estudantes. Outro ponto crítico que a gente verificou é a dificuldade na adaptação do currículo, a necessidade de planos individuais, gera por vezes resistência entre os educadores. Finalmente, a comunidade escolar, em geral, ainda precisa de uma maior sensibilização, o que mantém barreiras, e isso mantém barreiras atitudinais e reforça estigmas. Então, assim, os desafios são muitos, né? Que a gente verificou e pesquisou com esse tema. E a gente teve, assim, resultados e discussões sobre isso. E, adicionalmente, observa-se uma resistência à adaptação curricular. A falta de formação específica e a dificuldade para realizar planejamentos individuais contribuem para que alguns profissionais se mostrem resistentes diante das mudanças necessárias para uma inclusão efetiva. É isso que a gente observou nesse trabalho. Apesar dos desafios, existem diversas possibilidades para melhorar essa realidade. Essa que é a verdade. Existem sim várias possibilidades para melhorar esse trabalho, na verdade, né? Então, o que a gente pode ver? Que apesar de tudo isso, é fundamental oferecer um ambiente de aprendizado dinâmico e adaptado para esse estudante. A formação continuada, né, dos profissionais de educação é outra estratégia crucial, pois prepara os professores para as demandas desculpa, do ensino inclusivo, a integração de uma equipe multiprofissional
no ambiente escolar também pode oferecer um suporte individualizado, permitindo acompanhar melhor o desenvolvimento desses alunos. Né? Por fim, projetos de sensibilização voltados para toda a comunidade escolar podem ajudar a transformar atitudes e reduzir preconceitos, contribuindo para uma cultura inclusiva, com melhores resultados. A nossa metodologia para fazer esse trabalho foi uma pesquisa, né, de natureza qualitativa, com visão bibliográfica como principal método. As fontes utilizadas incluíram livros, artigos científicos, legislações e documentos oficiais, como a Lei Brasileira da Inclusão, né, a Lei número 13.146 de 2015, a Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, e o Manual do Ministério da Educação sobre Atendimento Educacional Especializado, o AEE. Além disso, foram analisados estudos de casos e relatos de experiências de profissionais que reconhecem a importância dos cursos de formação continuada para estar melhor preparados, né, para receber os estudantes da rede pública e sobre a inclusão de alunos com TEA. Tivemos aqui os resultados, né, dessas discussões. Entre os principais desafios destaca-se a insuficiência de recursos tecnológicos adaptados, ferramentas como os tablets, softwares, né, uma série de lacunas ainda precisam ser preenchidas, né, para que esse atendimento seja efetivo na escola pública. E dentre as estratégias, né, existem as possibilidades. Nós podemos falar para superar os desafios, destaque-se o investimento em recursos tecnológicos, adaptado para viabilizar, né, uma aprendizagem mais dinâmica e personalizada. A formação continuada dos profissionais é essencial, né, e central, pois capacita os educadores para lidar com as especificidades dos alunos com TEA, né, que eles têm umas particularidades, e promover práticas pedagógicas inovadoras. A implementação de uma abordagem multiprofissional no ambiente escolar possibilita um acompanhamento integrado, contribuindo para a identificação precoce de necessidades e a adoção de medidas individualizadas. E vamos para a conclusão, né? O que a gente concluiu depois dessa pesquisa, desse trabalho? Concluímos que a efetivação da inclusão de crianças com TEA na rede pública requer esforços conjuntos de gestores, professores, especialistas e da comunidade em geral. Embora o Brasil disponha de normativas avançadas para a proteção dos direitos dos alunos com deficiência, a prática depende de investimentos em infraestrutura, apoio especializado e, sobretudo, de uma mudança de postura que valorize essas diferenças. Assim, políticas públicas contínuas e coerentes, aliadas ao comprometimento de todos os envolvidos, são fundamentais para oferecer a cada estudante a oportunidade de desenvolver seu potencial pleno. Essa que é a verdade, né? Então, o que a gente pode ver? Que os esforços integrados, né, a conclusão, que a gente pode dizer? Que na rede pública existem esforços. A gente verifica, sim, que existem esforços combinados entre gestores, professores, especialistas da comunidade, para que esse atendimento tenha qualidade, tenha, assim, resultados significativos na vida desse estudante. E essa efetivação depende de investimento, isso aqui é verdade, contínuos, apoio especializado principalmente, e de uma mudança de postura que valorize essas diferenças, essas especificidades desses estudantes. Apenas com esse compromisso coletivo será possível construir um ambiente escolar verdadeiramente inclusivo que possibilite o pleno desenvolvimento de todos esses alunos, né, com deficiência, com TEA e outras deficiências também. Então, eu agradeço. Fica aqui as referências, tá? Para vocês estudarem, pesquisarem lá as referências. Eu convido vocês a dar uma analisada e até uma próxima.